CBN, na despedida do Papa Francisco. Vamos a Roma conversar com o padre Juan Coutinho. Ele é natural de Cariacica, né, da Arquidiocese de Vitória, e está em Roma estudando desde setembro do ano passado. Padre Juan, boa tarde aí para você, né? Boa tarde, tudo bem com vocês aí em Vitória? Tudo bem, padre. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Como é que está a situação em Roma? O senhor já esteve, né, na despedida do Papa? Sim, eu hoje estou aqui no Vaticano também agora. A cidade está extremamente movimentada. Ontem eu tive a oportunidade de ir até a Basílica de São Pedro. Cheguei à noite, por volta um pouco menos das 9 horas da noite, consegui entrar na Basílica depois de meia-noite. Inicialmente, o Vaticano tinha divulgado que o velório seria interrompido à meia-noite para recomeçar no outro dia pela manhã. Mas o afluxo de pessoas é tão grande que o velório aberto ao público, teve que avançar um pouco pela madrugada para que os fiéis pudessem ser contemplados na sua despedida pelo Papa. É, de fato, algo comovente, o carinho com que as pessoas vêm aqui para dar o seu último adeus ao Papa Francisco. Já foram mais de 60 mil pessoas, né? Sim, sim. Não somente fiéis católicos, mas nós vemos pessoas que muitas vezes não professavam a fé, que participavam de outras denominações religiosas, mas que tinham uma profunda admiração pelo Papa Francisco. O Vaticano está cheio, a cidade de Roma em si também está muito lotada, por ocasião do jubileu, mas de modo particular pela despedida do Papa Francisco. A gente já começa a perceber nas ruas interditadas, em preparação, por exemplo, para o funeral do próximo sábado, né? É um momento de despedida, mas também é um momento de gratidão a Deus por podermos reconhecer quão fecundo foi o pontificado do Papa Francisco. Ao entrar na Basílica, a gente fica admirado com o silêncio. As pessoas se atém diante do corpo do Papa num profundo silêncio, meditando o que foi a história e o que foi a importância e a envergadura do Papa Francisco. E respeito também, né, Juan? Sim. Pelo aquilo que ele foi construindo, né? A gente sabe que o Papa Francisco teve resistências, sejam internas ou externas, mas bem consciente de qual era a sua missão. O Papa, ao assumir já na sua eleição, ao assumir o nome de Francisco, já assumiu também o peso da missão que ele tinha diante das exigências desse nosso tempo atual, né? Ontem teve um episódio, Padre Juan, da freira, né, que quebrou o protocolo, era uma das pessoas mais próximas a ele, né, que conseguiu se aproximar mais do caixão. Sim. E, na verdade, isso também expressa um pouco do Papa Francisco. O Papa Francisco era um Papa que quebrava protocolos. Às vezes o esquema de segurança estava montado e aí ele saía para cumprimentar alguém. Lembremos que quando da JMJ, e nós estávamos acostumados, até por conta do atentado contra o Papa João Paulo II, que os papas móveis fossem altamente blindados por uma questão de segurança, de justiça, né? Para que os papas não tivessem as suas vidas assim ameaçadas. E o Papa, quebrando todos os protocolos, pede um Papa móvel aberto para que pudesse participar de modo mais próximo do povo no Rio de Janeiro. E desde aí, quebrando protocolos no exercício do seu pontificado. Talvez foi a forma que aquela freira teve de expressar o seu carinho pelo Papa Francisco, também quebrando protocolos, assim como ele também fazia, não somente por quebrar protocolos, mas para expressar a sua proximidade. Para além das regras, estava uma pessoa humana, que ele buscava ter um encontro com cada pessoa que fosse apresentado diante dele. Padre Juan, e como que né? As pessoas entram em fila, o tempo médio de espera é o quê? De umas 3 horas, levando em consideração aí o seu tempo aí? De 9 da noite à meia-noite, não é isso? Eu ontem levei um pouco mais de 3 horas para entrar. Depende do horário. Tem pessoas que, por exemplo, hoje já conseguiram entrar com um tempo menor de espera. Mas mesmo assim, a espera está grande. Roma está muito ensolarada, né? E o sol está muito grande. Talvez muitas pessoas tenham optado para vir um pouco mais à noite também, para que possam evitar qualquer desconforto também nessa espera, né? Mas à noite
ontem a concentração de pessoas foi enorme, né? E a perspectiva é que vá assim até o final do velório. Uhum. Na Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro. E aí tem um esquema de segurança, é uma fila única, vai entrando. Como é que foi sua experiência, Padre Juan? Então, é porque a Praça de São Pedro tem 3 grandes filas que você consegue entrar dentro da praça. Então você passa pelo detector de metais e depois você entra numa outra fila, que aí já é um pouco mais rápido, até a Basílica. Mas a Basílica está repleta de voluntários que têm trabalhado muito para a organização. Apesar de muita gente, tem funcionado de forma ordenada essa visita. Também as Forças Armadas estão muito presentes aqui, né? Então, leva-se um tempo mais por essa questão pré-Praça de São Pedro, pela questão de segurança, né? A gente sabe da importância, mas depois que está lá dentro, a coisa flui um pouco melhor. Uhum. E lá dentro, como é que é o ritual? É 1 minutinho para cada um? Acaba que é um pouco menos, né? Porque acaba que é uma passagem, né? Isso também é em decorrência do número de pessoas, porque se você fica muito tempo, acaba que isso retarda a quantidade de pessoas que poderá visitar. Então é uma coisa muito breve, uma prece. Eu consegui ficar um pouco mais próximo, né? Porque foi reservado uma área para o clero, para os seminaristas, os religiosos. Então eu entrei, depois fiquei mais próximo do corpo, fiquei ali basicamente meia hora rezando diante do corpo do Papa Francisco e era muito bonita as expressões, as diversas expressões de carinho com que as pessoas se manifestavam por ele, o seu afeto. Uhum. Além dessa despedida, Padre Juan, o senhor esteve com ele em vida, em Roma? Então, participei de várias missas, nunca tive um encontro pessoal com ele, né? Mas várias missas que ele presidiu, por exemplo, no domingo de Ramos, no domingo anterior, sem ser esse domingo agora, outro, né? Eu fui à missa, ele apareceu no final da missa para saudar os fiéis. Então, essas foram as possibilidades que eu tive, né? Nas missas que eu fui à Basílica e poder encontrá-lo nesses momentos das celebrações. Uhum. Padre Juan, muito se fala, né, de quem será o futuro Papa, né? A expressão e bolsa de apostas, né, de quem vai suceder o legado deixado por Francisco, né? Você é um jovem, né, tá em Roma, tá acompanhando esse debate envolvendo a própria Igreja Católica, né? O que esperar desse futuro Papa? O que não pode faltar nele? Eu acho, Fernanda, o que o Papa Francisco fez será muito difícil de não continuar o seu legado. É claro que cada Papa vai também imprimindo seu caráter pessoal, né? Até porque a autoridade é uma autoridade que é conferida a ele como Romano Pontífice, e nós sabemos da pessoa que também está à frente da Igreja, as suas particularidades também vão junto. Mas, por exemplo, as reformas que o Papa Francisco assim implementou no interior da Igreja foram avanços e ganhos que certamente não poderão ser perdidos, e o próximo Papa que virá não poderá desconsiderar isso, né? A Igreja vai sempre numa crescente no desenvolvimento da sua evangelização e também do seu caminho eclesial. Então o próximo Papa certamente carregará o desafio da sucessão do Papa Francisco, Papa extremamente popular, mas também receberá uma Igreja mais reformada positivamente, né? Então o Papa Francisco teve a coragem de tocar em alguns temas um pouco mais sensíveis, a própria reforma da Cúria. Então isso de fato vai facilitar em certa medida aquele que virá depois e que certamente precisará acolher aquilo que o Papa implementou e dar continuidade, né? A Igreja, claro que os movimentos pendulares que muitas vezes nós sentimos no mundo, e de certa medida nós às vezes sentimos na Igreja, ela é também contrabalanceada com a estabilidade. A Igreja é uma instituição de 2000 anos que carrega com muita seriedade a sua missão, né? Então, o próximo Papa saberá certamente acolher aquilo que o Papa Francisco realizou no âmbito das suas reformas, na sua própria forma de conduzir, de ser próximo, mas a gente não sabe, de certa forma, como será o próximo Papa, e
saberá dar a tônica pela força do Espírito na evangelização e no caminho da igreja. Uhum. Vocês podem participar do funeral no sábado? Sim, sim. O funeral vai ser público na Praça de São Pedro, e ali vai ter a missa Ezequiel, e depois o corpo, o Papa Francisco, quebrando tradições também, pediu de não ser enterrado, sepultado, né, na Basílica de São Pedro. Ele tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora, e de modo muito particular a veneração a Salus Populis Romano, Santa Bárbara, está na Basílica, não, Salus Populis Romano, que é um título a Nossa Senhora, que está na Basílica de Santa Maria Maior. Então sempre que o Papa ia para uma viagem, voltava de uma viagem apostólica, ele fazia questão de ir à Basílica de Santa Maria Maior. E assim, num gesto de confiança na Mãe de Deus, Nossa Senhora, ele pede no seu testamento que possa ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, pedindo uma sepultura muito simples, que já foi inclusive preparada. Eu estava acompanhando pelos noticiários do Vaticano, já está preparada também. Apenas a inscrição Francisco, que é o nome de Francisco em latim. Então vai acontecer essa transladação da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maior. Começa às 5, né, o horário de Brasília aqui? Sim, sim. Uma expectativa imensa, né, para todo esse protocolo no sábado. Aí depois tem um período de 7 dias, não é isso? São 9 dias. Na verdade, como o fuso horário são 5 horas de diferença, acredito que a missa, que começa às 10 horas da manhã, aí então vai começar às 15, na verdade, né? Depois a transladação para a Basílica de Santa Maria Maior. Entendido. E depois temos o conclave. 15 dias depois? Aí nós temos hoje... O que acontece? Quando o Papa morre, quem é que está na condução da igreja? Nós temos o Carmerlengo, que é aquele que assume as questões administrativas, pontuais, que a igreja precisa continuar funcionando, mas nós temos as congregações gerais. O que são as congregações gerais? São a reunião dos cardeais que vão definindo quais serão os próximos passos. Uhum. Então ainda não ficou definido quando será o início do conclave, mas certamente depois desses 9 dias que se segue ao sepultamento do Papa, eles devem divulgar nos próximos dias, quando começará com a missa de abertura e depois os primeiros escrutínios para a eleição do novo Papa. Só para terminar, uma curiosidade, tem uma bolsa de moedas que será colocada junto ao caixão? Você ouviu falar isso? Não, eu ainda não ouvi. Talvez seja uma informação que eu ainda não tenha, né? Que como eu passei amanhã fora, não recebi essa informação ainda, né? O que eu sei é que nesse processo do translado foi montado como se fosse uma arquibancada para que as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, necessitados, pudessem acompanhar também essas últimas homenagens ao Papa Francisco, eles que eram tão caros ao Papa. Padre Juan, te agradeço pela gentileza, viu, de interromper um minutinho aí a sua programação para conversar conosco. Tem problema, estamos em comunhão, levando informação também para o povo capixaba. Muito obrigada. Um abraço.